Vocês já ouviram falar sobre Anjos da Morte? No Hello There, Hell Here de hoje a gente vai falar sobre um caso, Anjo da Morte. Na verdade, Anjos da Morte são mais comuns do que a gente imagina. Anjos da Morte são, geralmente, enfermeiros, técnicos auxiliares de enfermagem, que praticam eutanásia, simplesmente matam os pacientes de forma indetectável por bastante tempo. E eles são mais comuns do que a gente imagina. No caso de hoje, eu vou falar de um desses. No Hell Here, então, de hoje, a ironia fica por conta disso mesmo. Porque, segundo essa terminologia, Anjos da Morte, a pessoa que normalmente cuida, a ciência do cuidado da enfermagem, é a pessoa que mata. Quando 8 pacientes idosos morreram num centro médico de assuntos de veteranos, esse era o nome do centro médico, West Virginia, as mortes inicialmente poderiam ter sido falsamente confundidas com mortes por causas naturais, porque eles morreram de hipoglicemia. Mas tinha alguma coisa cheirando mal e isso não é um trocadilho. Apesar da idade, os pacientes, todos homens, na faixa de 80 e 90 anos, estavam estáveis e aguardando liberação do centro médico para retornarem ou para suas casas ou para as casas de longa permanência em que eles poderiam viver ou não. Eles morreram, como eu disse, por hipoglicemia e decorrência das consequências da hipoglicemia, como a morte. No entanto, nenhum deles era hipoglicêmico nem diabético, o que era estranho. Essas mortes aconteceram entre julho de 2017 e junho de 2018, e foram muitas. Os investigadores do FBI descobriram que um membro da equipe de enfermagem, na verdade uma assistente de enfermagem, aqui seria considerado uma auxiliar, nem técnica, ou seja, só teria o primeiro ano dos 2 anos para técnico, chamada Rita Mays, havia trabalhado no dia da morte de cada uma dessas pessoas. Ela era o elo incomum da equipe que perdia essas pessoas por hipoglicemia. Ela fazia coisas que, como eu disse aqui no Brasil, seriam destinadas ao auxiliar de enfermagem, não ao técnico. Ela fazia, então, troca de lençóis, ela ajudava pacientes a tomarem banho, ela também fazia companhia para eles, alimentava quando necessário, mas não tinha acesso ou não poderia ter acesso à medicação. Poucos dias após a abertura da investigação sobre a Rita May, chama Rita, melhor, que eu tô me confundindo demais com esse nome. Poucos dias após a abertura da investigação, o centro médico removeu a Rita do contato e interação com os pacientes. No entanto, a Rita inicialmente negou qualquer envolvimento com as mortes desses pacientes, mas a equipe de investigação do FBI trabalhou com especialistas médicos no próprio laboratório do FBI, que inclusive chamaram um setor de análises comportamentais para identificar se o caso era mesmo sobre anjos da morte. Então, apesar dos pacientes não terem diabetes, foi encontrado insulina artificial, insulina sintética, no sistema dessas vítimas. O que me pegou de surpresa, porque a insulina é calculada por unidade internacional. Uma unidade internacional equivale a 0,01 mililitros de líquido. E uma unidade internacional a mais, digamos que alguém use insulina, já é o suficiente para matar uma pessoa, dependendo se ela se alimentou ou não, por exemplo. Uma médica brasileira chamada Denise Reis Franco, ela é diretora da ADJ, Associação de Diabetes Brasil. Ela já comentou, não sobre esse caso, mas sobre outros casos, que a detecção de insulina é extremamente difícil numa autópsia. Teoricamente, disse essa médica, quando você dosa a insulina, uma parte da dose da insulina já é depurada. E além disso, a gente tem que considerar que o paciente, estou usando aspas, comeu. E isso a gente não tem como saber ou não. Então, o patologista forense do FBI, agora saindo do que a médica do Brasil comentou e eu coloquei no caso, o patologista forense do FBI, no caso da Rita, ele não apenas olhou a injeção das insulinas e os restos de insulina para ajudar a determinar a causa da morte desses pacientes, mas também todo o histórico médico, incluindo doenças de base, para descartar com absoluta certeza que nenhum deles possuía algo que levasse a uma queda brusca, abrupta de glicemia. Além disso, os medicamentos que ficam na parte do hospital que se chama posto de enfermagem, sabe aquele balcão que tem bem no hospital que você sobe o elevador, abre um balcão. Esse balcão se chama posto de enfermagem e tem uma porta no fundo. Esse balcão, posto de enfermagem, ele é onde fica, resguarda as medicações às quais auxiliares de enfermagem não deveriam ter acesso. No caso, a Rita não deveria ter tido acesso a essa localidade e essa localidade não poderia estar sem ninguém resguardando. Então, de acordo com toda a junção das provas, ela se declarou culpada das acusações de assassinato em julho de 2020 e em maio de 2021 ela foi condenada à prisão perpétua. O detetive Archibald, que é investigador do FBI, disse que a equipe de investigação espera que a sentença, juntamente com as salvaguardas que o centro médico resolveu adotar,
lutar depois da tragédia, para que não acontecesse de novo, sirva de conforto à família dos pacientes. E aqui eu já respondo que não serve. Porque as funções de auxiliares de enfermagem, e eu vou repetir, eu já disse antes, que é troca de banho, troca de cama, aliás, banho no leito ou banho de aspersão, elas têm uma convenção internacional que dizem que elas não podem ser feitas por uma pessoa sozinha. Elas são feitas por no mínimo 2 pessoas em conjunto. Isso tem um motivo para existir. Então, esse local já não estava seguindo regras internacionais de ciência da enfermagem, então, portanto, eu acho que não serve de consolo. Se isso já era determinação internacional na época dos assassinatos e não era prática no hospital, então, honestamente, eu espero que a família das vítimas processem mesmo a instituição que contratou essa pessoa, porque tudo isso poderia ter sido evitado se eles tivessem seguido essas regras. Eu fiquei um pouco bravo aqui no final desse vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Esse é o Hello There, Hell Here, do Crime e Comédia, e até a próxima. Tchau!